Você já percebeu como alguns lares irradiam uma paz inexplicável, enquanto outros parecem carregados de tensões invisíveis que drenam sua energia espiritual? Existe um ensinamento profundo, revelado através da experiência mística de Padre Pio, que pode transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa, criando um verdadeiro santuário de proteção celestial ao seu redor. Este santo extraordinário, que conviveu intimamente com os anjos durante toda a sua vida terrena, descobriu um segredo poderoso. Nossa casa pode se tornar território sagrado quando entregamos sua guarda aos mensageiros de Deus. Durante décadas, Padre Pio observou como as famílias que aplicavam este ensinamento experimentavam transformações profundas em seus lares. Não se tratava apenas de uma mudança superficial, mas de uma verdadeira revolução espiritual que afetava cada cômodo, cada conversa, cada momento vivido dentro daquelas paredes consagradas. O santo de Pietrelcina compreendia, através de suas visões místicas, que os anjos não são apenas nossos guardiões pessoais, mas também poderosos protetores dos espaços que habitamos quando devidamente invocados e reverenciados. Antes de revelar este segredo que mudou a vida de milhares de famílias ao redor do mundo, preciso que você compreenda a dimensão espiritual real daquilo que chamamos de lar. Sua casa não é apenas um conjunto de tijolos e cimento. Ela é um campo de batalha espiritual onde forças invisíveis disputam influência sobre sua família, seus sonhos, suas orações e sua paz interior. Padre Pio, com sua extraordinária percepção mística, enxergava claramente essa realidade espiritual que permanece oculta aos olhos da maioria das pessoas. A partir de hoje, você descobrirá como aplicar este ensinamento poderoso que transformará sua casa em um verdadeiro templo de proteção divina, onde os anjos montam guarda dia e noite, criando uma barreira invisível contra toda forma de mal que tenta penetrar em seu santuário familiar. Este não é um conhecimento comum que você encontra em qualquer lugar. É uma sabedoria mística transmitida por um dos maiores santos dos tempos modernos, alguém que viveu em constante comunhão com o mundo angelical. A experiência extraordinária de Padre Pio com os anjos começou ainda em sua infância, quando ele podia vê-los e conversar com eles como se fossem companheiros visíveis de sua jornada espiritual. O que para nós permanece no reino da fé, para ele era a realidade tangível e cotidiana. Através dessas experiências místicas únicas, ele compreendeu uma verdade fundamental que a maioria dos cristãos desconhece. Os anjos da guarda não limitam sua proteção apenas à nossa pessoa física, mas podem estender sua vigilância celestial ao ambiente onde vivemos, trabalhamos e oramos. Durante seus anos de ministério sacerdotal, Padre Pio observou como certas casas pareciam estar sob constante bênção divina, enquanto outras sofriam com perturbações inexplicáveis, tensões familiares persistentes e uma atmosfera espiritual pesada que ninguém conseguia compreender. Foi então que ele descobriu o segredo. As famílias que conscientemente entregavam seus lares à proteção dos anjos da guarda experimentavam uma transformação sobrenatural que ia muito além da compreensão humana. Esses lares se tornavam verdadeiros oásis de paz celestial em meio ao caos do mundo moderno. O santo de Pietrelcina ensinou que nossa casa funciona como um microcosmo espiritual, um território que pode ser consagrado ao bem ou permanecer vulnerável às investidas do mal. Quando uma família decide, através de oração sincera e fé verdadeira, entregar sua habitação aos cuidados dos anjos guardiões, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Sentinelas celestiais são designadas para cada cômodo, cada entrada, cada janela, criando uma rede de proteção espiritual que poucos conseguem imaginar. Esta não é uma prática supersticiosa ou folclórica, mas um exercício profundo de fé fundamentado na doutrina católica mais pura e nos ensinamentos dos padres da Igreja. Santo Agostinho e São Jerônimo já escreviam sobre a realidade da proteção angelical que se estende aos lugares onde os fiéis habitam e oram com sinceridade. Padre Pio, através de sua experiência mística única, simplesmente redescobriu e ensinou de forma prática como ativar essa proteção celestial que está ao alcance de toda a família cristã sincera. O primeiro pilar deste ensinamento poderoso é a compreensão clara de quem são os anjos da guarda e qual sua missão específica em relação ao nosso lar.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, estes seres celestiais são designados por Deus para nos proteger, inspirar e interceder por nós desde o nascimento até a morte. Padre Pio descobriu que essa proteção se estende naturalmente aos ambientes onde vivemos quando os consagramos conscientemente, através da oração e da fé sincera. Estes anjos não são figuras decorativas da nossa imaginação religiosa, mas guerreiros espirituais poderosos, que aguardam apenas nossa invocação consciente para estabelecer uma fortaleza celestial ao redor do nosso lar. O segundo pilar consiste no ato prático da consagração, um ritual simples, mas profundamente poderoso que qualquer pessoa pode realizar em sua própria casa. Padre Pio ensinou que devemos percorrer cada cômodo da nossa habitação, fazendo o sinal da cruz e pronunciando uma oração específica de entrega aos anjos guardiões. Este momento de consagração não é apenas simbólico, mas representa uma declaração espiritual real que ecoa no mundo invisível, alertando todas as forças celestiais sobre nossa decisão de colocar nosso lar sob proteção divina. A água benta, as imagens sagradas e a oração sincera se tornam ferramentas concretas através das quais estabelecemos este pacto de proteção com os mensageiros de Deus. O terceiro pilar é a manutenção constante desta consagração através da oração diária e da vida cristã autêntica dentro do lar consagrado. Padre Pio advertia que não basta fazer a consagração uma única vez. É necessário nutrir essa proteção angelical através da oração familiar, da leitura das Escrituras, do perdão mútuo e da prática das virtudes cristãs. Os anjos da guarda respondem à sinceridade da nossa fé e ao testemunho da nossa vida cristã genuína. Quando uma família vive verdadeiramente os valores do Evangelho dentro do lar consagrado, os anjos se tornam cada vez mais presentes e ativos na defesa daquele território sagrado. Se você sente que sua casa precisa desta proteção celestial poderosa, se você acredita que os anjos de Deus podem transformar completamente a atmosfera espiritual do seu lar, escreva nos comentários: Anjos de Deus, protegei minha casa. E inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos transformadores baseados na sabedoria dos santos. Este é o momento de tomar uma decisão que pode mudar para sempre a realidade espiritual da sua família. Poucos cristãos compreendem verdadeiramente que sua casa é um campo de batalha espiritual onde forças invisíveis disputam constantemente o controle sobre a atmosfera familiar, os sonhos dos moradores e a paz do lar. Padre Pio, com sua visão mística extraordinária, podia observar claramente essa realidade espiritual que permanece oculta aos olhos naturais da maioria das pessoas. Ele via como certas casas estavam literalmente cercadas por presenças angélicas protetoras, enquanto outras permaneciam vulneráveis a influências negativas que penetravam através de objetos, palavras, comportamentos ou até mesmo visitantes que carregavam consigo cargas espirituais pesadas. O santo de Pietrelcina ensinou que quando uma família não consagra conscientemente seu lar à proteção divina, as portas espirituais permanecem abertas para todo tipo de interferência negativa. Não se trata de possessões demoníacas dramatizadas pelo cinema, mas de opressões sutis que se manifestam através de brigas constantes, insônias inexplicáveis, pesadelos recorrentes, tensões familiares persistentes e uma sensação geral de peso espiritual que drena a alegria e a paz do ambiente doméstico. Padre Pio observou como essas perturbações diminuíam drasticamente ou desapareciam completamente quando as famílias aplicavam o ensinamento da consagração angelical com fé sincera. A proteção dos anjos da guarda funciona como uma barreira espiritual invisível que filtra as influências que tentam penetrar no território consagrado do seu lar. Estes mensageiros celestiais não interferem no livre-arbítrio humano, mas atuam como sentinelas vigilantes que alertam, inspiram e interceptam ataques espirituais direcionados contra sua família. Padre Pio frequentemente dizia que, se soubéssemos quantos anjos estão ao nosso redor, cairíamos de joelhos para adorá-los com gratidão a Deus, e esta realidade se torna ainda mais intensa quando consagramos conscientemente nosso lar à guarda destes seres celestiais poderosos. Quando você entrega sua casa aos anjos da guarda, estabelece um pacto espiritual que transforma cada cômodo em território sagrado, onde o bem tem precedência absoluta sobre qualquer forma de mal. Os exorcistas da Igreja Católica, incluindo o famoso padre Gabriele Amorth,
sempre confirmaram que os lares consagrados aos anjos apresentam uma resistência natural extraordinária contra investidas demoníacas ou opressões espirituais. Esta não é superstição, mas realidade espiritual, documentada e confirmada pela experiência de milhares de famílias que aplicaram este ensinamento ao longo dos séculos. A consagração da sua casa aos anjos da guarda deve ser realizada com seriedade, fé sincera e compreensão clara do que você está fazendo no mundo espiritual. Padre Pio ensinou que este ritual não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé profunda que estabelece uma aliança real com os mensageiros de Deus, designados para proteger sua família. Comece escolhendo um momento de silêncio e recolhimento, preferencialmente quando todos os moradores da casa possam participar, pois a união familiar fortalece exponencialmente o poder desta consagração celestial. Inicie o ritual na entrada principal da sua casa, fazendo o sinal da cruz e pronunciando uma oração sincera de entrega. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Anjo da guarda desta família, tomai sob vossa custódia este lar que vos consagramos, e protegei-nos de todo mal visível e invisível. Em seguida, percorra cada cômodo da casa, repetindo esta oração e aspergindo água benta em cada ambiente, visualizando mentalmente a presença protetora dos anjos, se estabelecendo naquele espaço sagrado. Padre Pio recomendava especial atenção aos quartos, especialmente das crianças, pois estes ambientes são particularmente vulneráveis durante as horas de sono, quando a vigilância natural está reduzida. Coloque uma imagem do anjo da guarda em cada quarto e ensine seus filhos a conversarem diariamente com seus protetores celestiais, pois os anjos respondem especialmente à fé inocente e sincera das crianças. A cozinha, como coração nutritivo da casa, também merece consagração especial, pois os alimentos preparados com oração e bênção angelical nutrem não apenas o corpo, mas também a alma da família. Complete o ritual, retornando à entrada principal e fazendo uma oração final de agradecimento, estabelecendo o compromisso de manter aquele território sagrado através da vida cristã autêntica e da oração constante. Padre Pio alertava que a consagração sem o compromisso de vida santa é como construir uma casa sobre areia. Por isso, é fundamental que toda a família se comprometa a viver os valores do Evangelho dentro do lar consagrado. Os anjos da guarda respondem à sinceridade da nossa conversão e ao testemunho da nossa fé genuína manifestada no cotidiano familiar. Após a consagração sincera da sua casa aos anjos da guarda, você começará a perceber mudanças sutis mas profundas na atmosfera espiritual do seu lar que confirmarão a presença ativa destes protetores celestiais. Padre Pio ensinou seus filhos espirituais a reconhecer estes sinais como confirmação da proteção divina estabelecida sobre suas famílias. O primeiro sinal mais comum é uma sensação inexplicável de paz e serenidade que se instala no ambiente doméstico, como se uma cobertura invisível de tranquilidade celestial envolvesse toda a casa, diminuindo drasticamente as tensões e conflitos familiares que antes pareciam constantes. As crianças, por sua sensibilidade espiritual natural, costumam ser as primeiras a perceber a presença angelical no lar consagrado. Elas podem relatar sonhos mais tranquilos, menor ocorrência de pesadelos e até mesmo experiências místicas simples, como a sensação de proteção durante a noite ou a percepção de presenças bondosas ao seu redor. Padre Pio sempre afirmou que os anjos têm especial carinho pelas almas inocentes, e uma casa consagrada se torna um verdadeiro ninho celestial, onde as crianças podem crescer sob proteção divina constante, desenvolvendo naturalmente sua vida espiritual e sua intimidade com Deus. Outro sinal característico da proteção angelical é a diminuição significativa de acidentes domésticos, problemas técnicos inexplicáveis e situações de perigo que poderiam afetar a família. Os anjos da guarda, como vigilantes celestiais designados por Deus, antecipam situações de risco e intervêm discretamente para proteger aqueles sob sua guarda.
Muitas famílias relatam coincidências extraordinárias que as livraram de situações perigosas. Um aparelho que para de funcionar exatamente antes de causar um acidente, uma viagem cancelada por motivos aparentemente triviais que evitou uma tragédia, ou alertas internos inexplicáveis que levaram a descobrir problemas antes que se tornassem graves. A oração familiar se torna mais fácil e prazerosa em um lar consagrado aos anjos, pois estes seres celestiais amplificam nossas súplicas e as levam diretamente ao trono de Deus. Padre Pio frequentemente dizia que os anjos levam ao céu nossas lágrimas, intenções e orações não ditas. E em uma casa sob proteção angelical, este canal de comunicação com o divino se torna particularmente poderoso e eficaz. As famílias descobrem que suas orações são respondidas com maior frequência e clareza, e que a presença de Deus se torna mais tangível durante os momentos de oração comunitária. Quando uma família entrega genuinamente sua casa aos anjos da guarda, seguindo os ensinamentos de Padre Pio, inicia-se um processo de transformação espiritual que afeta profundamente todos os aspectos da vida doméstica. A comunicação entre os membros da família se torna mais respeitosa e amorosa, pois a presença angelical inspira naturalmente virtudes cristãs como paciência, compreensão e perdão mútuo. Os conflitos, quando surgem, são resolvidos com maior facilidade e rapidez, como se uma sabedoria superior orientasse as conversas familiares em direção à reconciliação e à paz. O ambiente doméstico adquire uma qualidade espiritual especial que visitantes sensíveis conseguem perceber imediatamente ao entrar na casa. Muitas pessoas relatam sentir-se inexplicavelmente tranquilas e edificadas ao visitar lares consagrados aos anjos da guarda, mesmo sem saber da consagração realizada pela família. Esta atmosfera celestial não é imaginação, mas resultado concreto da presença angelical ativa que purifica e santifica o ambiente, criando uma verdadeira extensão do céu na terra, onde cada pessoa pode experimentar um vislumbre da paz divina. Padre Pio observou que as famílias que mantinham seus lares sob proteção angelical desenvolviam naturalmente uma vida espiritual mais intensa e frutífera. A leitura da Bíblia se torna mais atrativa, a oração mais profunda, a participação na vida da igreja mais alegre e comprometida. Os anjos da guarda não apenas protegem, mas também inspiram e educam espiritualmente os moradores da casa, sussurrando ao coração orientações divinas que conduzem toda a família em direção à santidade. Esta influência angelical é particularmente poderosa na formação espiritual das crianças, que crescem naturalmente inclinadas para as coisas de Deus. A prosperidade e a estabilidade também se manifestam de forma especial em lares consagrados aos anjos, não necessariamente como riqueza material, mas como uma administração sábia dos recursos familiares e proteção contra perdas desnecessárias. Os anjos guardiões orientam discretamente as decisões financeiras importantes, alertam sobre investimentos perigosos e abrem caminhos inesperados para soluções econômicas quando a família enfrenta dificuldades. Padre Pio sempre ensinou que Deus provê abundantemente para aqueles que colocam sua confiança na providência divina, e os anjos são instrumentos poderosos desta providência celestial. A consagração da sua casa aos anjos da guarda não é um evento único, mas o início de uma nova forma de vida familiar que exige cuidado constante e renovação periódica para manter sua eficácia espiritual. Padre Pio ensinou que os anjos respondem à sinceridade constante da nossa fé e ao testemunho autêntico da vida cristã. Por isso, é fundamental que toda a família se comprometa a viver diariamente os valores do Evangelho dentro do território consagrado. A oração familiar diária, mesmo que breve, alimenta e fortalece a presença angelical no lar, criando um ciclo virtuoso de proteção e bênção celestial. Estabeleça o hábito de renovar a consagração mensalmente, percorrendo novamente a casa com oração e água benta, reafirmando seu compromisso de manter aquele espaço como território sagrado sob proteção divina. Durante esta renovação, aproveite para verificar se algum objeto, imagem ou influência contrária à fé foi introduzida no lar, pois os anjos se afastam de ambientes onde elementos contrários à vontade de Deus são tolerados conscientemente. Padre Pio era muito claro sobre a necessidade de purificar o ambiente doméstico de tudo que possa ofender a sensibilidade celestial dos anjos guardiões.
A vida sacramental da família deve ser intensificada para sustentar a consagração angelical. Participação regular na Santa Missa, confissão frequente, adoração ao Santíssimo Sacramento e devoção ao Santo Rosário criam um ambiente espiritual que atrai poderosamente a presença dos anjos. Padre Pio sempre afirmou que os anjos se sentem em casa, onde encontram almas verdadeiramente santas, e uma família que busca sinceramente a santidade torna-se irresistível para estes seres celestiais que desejam participar ativamente da nossa jornada rumo ao céu. Ensine seus filhos desde pequenos a conversar diariamente com seus anjos da guarda, a pedir sua proteção antes de dormir e sua orientação nas decisões importantes. Esta intimidade angelical, cultivada desde a infância, cria uma geração de cristãos protegidos e orientados pelo céu, capazes de resistir às tentações do mundo moderno e de crescer como verdadeiros santos. Padre Pio dizia que uma criança que cresce conversando com seu anjo da guarda, dificilmente se perderá pelos caminhos do mal, pois terá sempre um amigo celestial sussurrando conselhos divinos ao seu coração inocente. Chegamos ao final desta revelação extraordinária, que pode transformar completamente a realidade espiritual da sua casa e da sua família. O ensinamento de Padre Pio sobre a consagração do lar aos anjos da guarda não é apenas uma devoção bonita, mas uma prática espiritual poderosa que estabelece uma aliança real com o céu, criando um território sagrado onde sua família pode crescer sob proteção divina constante. Este santo extraordinário, que viveu em intimidade constante com o mundo angelical, nos deixou este tesouro espiritual como herança para todas as gerações futuras que desejam experimentar a proteção e a paz celestial em seus lares. A partir desta noite, você tem em suas mãos a chave para transformar sua casa em um verdadeiro santuário familiar, onde os anjos montam guarda permanente contra todo tipo de mal que tenta atingir sua família. Não permita que o ceticismo do mundo moderno ou a pressa da vida cotidiana impeçam você de aplicar este ensinamento que mudou radicalmente a vida de milhares de famílias ao redor do mundo. Os santos nos ensinaram através de sua experiência mística que o mundo espiritual é mais real e poderoso do que imaginamos, e os anjos aguardam apenas nossa invocação sincera para se manifestarem como protetores ativos em nossa vida. Padre Pio, do céu onde agora contempla face a face a glória de Deus junto aos coros angelicais, intercede por todas as famílias que aplicam seus ensinamentos com fé sincera. Ele continua sendo um intercessor poderoso para aqueles que buscam a proteção celestial, e sua experiência mística extraordinária com os anjos permanece como testemunho vivo da realidade do mundo invisível que nos cerca. Quando você consagra sua casa aos anjos da guarda, está seguindo os passos espirituais de um dos maiores santos dos tempos modernos, alguém que conhecia intimamente os segredos do céu. Não espere o momento perfeito para começar esta transformação espiritual em sua casa. O momento de proteger sua família através deste poderoso ensinamento angelical é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Levante-se da sua cama, percorra sua casa com fé e oração sincera e estabeleça este pacto celestial que mudará para sempre a atmosfera espiritual do seu lar. Os anjos de Deus estão aguardando sua decisão, prontos para envolver sua família com proteção celestial e transformar sua casa em um pedaço do paraíso na terra. Aplique este ensinamento de Padre Pio e prepare-se para experimentar a realidade extraordinária da proteção